O tempo urge. Você não pode mais ficar em cima do muro esperando as coisas acontecerem. É preciso agir já. Gente, eu estava relendo um livro sobre a fraternidade branca e eu achei um capítulo lá que tinha o título me fez lembrar de uma coisa que aconteceu comigo na época em que eu fazia curso de mediunidade ainda, na casa espírita, durante um exercício de visualização. Nesse exercício eu me vi em um grupo de pessoas, inclusive eu mesma, todas de branco, e eu já vou explicar isso para vocês porque eu não estava de branco. E foi assim, eu me encontrei com meu mentor, tá, gente, numa praia assim de rio. Aí a gente atravessou um rio, né, num barquinho, e a gente foi para um bosque, alguma coisa assim, porque era cheio de árvores e tal, e era uma espécie de bosque. E lá tinha um grupo, como eu disse, todas as pessoas de branco, e lá na frente, palestrando para esse grupo, tinha um ancião. E esse ancião é o mesmo, eu reconheci que era o mesmo de visões que eu já tinha tido há muitos anos antes, sobre a época que eu era celta. E a única coisa que eu me recordo da palestra que esse ancião deu ali, é claro que foi tudo muito rápido, mas a gente está falando em nível espiritual, então 1 minuto equivale a dias, sei lá. Então, assim, a única coisa que eu me lembro foi exatamente essa frase. Ele disse: o tempo urge, não podemos mais perder tempo. E eu me deparo, né, com o capítulo desse livro, que é exatamente igual, né? Então, vamos lá. Na hora que eu relatei essa visão, né, ali no grupo mediúnico, a preocupação do dirigente ali foi saber se aquilo era alguma coisa do bem, né? Ele ficou preocupado. Por quê? Porque é uma mensagem perturbadora, não é? Se alguém chegar e falar isso para você, caramba, o que está querendo dizer? Mas como que a gente pode perceber se um espírito é bom ou não, né? Pela energia. Então, mesmo sendo uma mensagem perturbadora, eu senti uma energia muito boa, eu senti uma energia de trabalho, uma energia construtiva, uma energia boa, tanto nele quanto no grupo, como em mim mesma. E, gente, eu fui levada lá pelo meu mentor, né? Então, foi uma coisa assim, uma coisa que eu precisava saber. Agora, a questão da roupa, né? Por quê? Como isso? Pelo seguinte, quando a gente faz uma projeção dentro de uma visualização, é claro que é o nosso perispírito, né? Mesmo que você não esteja dormindo, você projeta, é quase como um holograma, você projeta a sua consciência ali no seu perispírito, e a gente sabe que o perispírito, ele é altamente plástico, ele muda de forma. Então, mesmo na projeção, seja ela durante o sono, ou durante uma meditação, ou durante um exercício como esse, você pode modificar a sua forma, você pode se ver de uma forma diferente fisicamente, de outro sexo, né? Se for homem, mulher, mulher, homem, então, né? Cor de cabelo, principalmente. Então, imagina a roupa, é facílimo, né? E por quê? Por que a necessidade disso? Pelo seguinte, ele estava me levando, eu digo aqui, o meu mentor estava me levando para um grupo que receberia uma mensagem muito importante. Se eu fosse vestida da forma como eu estava, não me lembro mais que roupa eu estava usando, mas qualquer cor como essa, por exemplo, um vermelho, um vinho, e eu chegasse lá, todos estivessem de branco, eu me veria não como uma participante ali, mas como uma espectadora. Eu estaria apenas vendo aquilo e não me sentiria parte daquilo. Então, a necessidade de fazer com que todos estivessem com o mesmo tom
de roupa, né, a mesma cor de roupa, não era por esse ou aquele motivo. Poderia ser todo mundo de verde, todo mundo de amarelo, mas o branco, que é já uma noção já de luz, né, que representa, vamos dizer, a luz e tal. Então, essa padronização é para que todo mundo, não só eu, assim como todas as outras pessoas que estavam ali projetadas, se sentissem pertencentes àquele local e àquela atividade que estava sendo dita. Tá? Mas, enfim, essa foi só uma explicação para vocês entenderem. O assunto não é sobre essa visão, é sobre esse livro que eu falei, que eu estou relendo. Eu acabei esquecendo de trazer ele aqui, eu vou deixar a foto dele aqui. Que eu encontrei um capítulo com exatamente o mesmo título, né? E o que a autora fala nesse capítulo é provavelmente a mensagem que o ancião passou lá, a mensagem da qual eu não me lembro, porque eu só lembro a frase. E por que eu vou ver essa frase lá? Vocês estão entendendo? Vocês estão percebendo como as coisas vão sendo colocadas na vida da gente? Como chega um momento certo da gente entender todas as coisas, todas as mensagens do universo, da espiritualidade? Então, exatamente, eu já li esse livro há um tempo atrás, não lembro se eu me lembrei, mas hoje, quando eu estava relendo, essa visão veio com muito mais clareza e eu entendi o recado com muito mais precisão. Por quê? Porque eu estou no tempo certo de entender. E isso faz todo sentido de tudo que eu vou trazer aqui hoje para vocês. Então, fica aqui, acompanha aqui, que vocês vão entender e vocês vão se identificar muitas vezes, tá? O que fala? O tempo urge, não podemos mais ficar em cima do muro esperando as coisas acontecerem. É preciso agir já. E aí, a autora explica que cada um deve agir por si mesmo e, na medida do possível, ajudar alguém. Um familiar ou até mesmo um estranho. Por que na medida do possível e não imposto? Ajude outra pessoa. É simples, né? Porque cada um tem o seu tempo certo de evolução, o seu tempo certo do despertar e principalmente o seu livre-arbítrio, né? A gente não pode interferir e não adianta. Cada um entende quando chega o momento certo. Então, o que eu estou falando de mim mesma aqui? Eu entendi que isso tinha a ver com tudo que eu estou fazendo hoje em dia, com as coisas que eu estou trazendo aqui, né? Então, é tudo gradual. Mesmo que eu já esteja nesse passo de despertar há muito tempo, dentro desse processo de despertar, a gente vai tendo despertares graduais. Então, a gente vai entendendo muitas coisas. E vocês vão ver a grandiosidade da mensagem que está dentro de tudo isso. Aí dentro ainda do capítulo ela fala um negócio interessante, que ela fala que as leis espirituais, as leis cósmicas estão gravadas no fundo de cada coração, no fundo do coração de cada pessoa, né? No nosso coração. E essa voz que vem, né, essa voz interior, essa intuição que a gente tem, até mesmo nessa situação, desse entendimento que eu acabei tendo hoje, dessas coisas que eu estou trazendo aqui como processo de autocura, todas essas situações que vai acontecendo na vida da gente, a gente fala, nossa, como é que eu não vi isso antes? Como é que eu não entendi isso antes? Ou coisas que eu sempre falo aqui, que às vezes você lê um livro e você não entende muito bem, acha até meio esquisito, meio, né, viagem na maionese, e aí tempos depois você lê de novo, seja um livro, seja uma mensagem, seja, enfim, qualquer coisa, e você faz todo sentido. Por quê? Porque chegou a sua graduação, né, o seu processo, nosso processo é gradual, né? Então, essa voz interior, essa intuição que a gente tem, do entendimento das coisas e de fazer algumas coisas, nada mais é do que a voz do nosso ser superior, ou seja, do nosso eu superior. E ela fala isso lá no livro. Então tá bem claro, né? Conforme a gente vai aumentando o nosso processo de despertar, o nosso contato, a nossa conexão vai ficando maior. E o nosso entendimento, por vezes, também, né? Então, essa nossa atuação
né, nesse processo de ouvir o nosso eu superior, ela é feita para nossa evolução, naturalmente, mas também é feita para a limpeza do planeta. Quer dizer, a limpeza, obviamente, energética do planeta. Então, a gente também está auxiliando o próprio processo evolutivo do planeta. Essa limpeza energética, ela acontece em todos os reinos da natureza, em todos os níveis. Então, nossa própria, né, no reino hominal, então nós e do nossa espécie, no reino animal, com certeza, no reino vegetal e até no reino mineral, sim, porque eles também evoluem, e principalmente no reino elemental. A gente não pode esquecer do reino elemental, que são os seres que estão atuando nos elementos da natureza, os 4 elementos da natureza, e vocês não imaginam como a atuação desses 4 elementos faz parte da nossa vida, da nossa evolução, do nosso desenvolvimento em todos os níveis. Mas isso também é assunto para outro momento, tá? Hoje eu vou continuar aqui nesse assunto assim. Aí a autora lá no livro, ela transcreve um texto que ela disse que foi distribuído no metrô de Paris. Ela não diz em que ano isso aconteceu, mas ela fala que foi distribuído, né? Estava sendo distribuído. No próprio panfleto dizia que era para divulgar esse texto, e era um texto anônimo, né? Não tinha um autor. E aí eu peguei os pontos essenciais desse texto e eu vou ler aqui para vocês, tá? Só os pontos, tá? Não é o texto inteiro. Obviamente o texto é sobre as mudanças, né, que estão ocorrendo no planeta, né? E esse texto, o autor diz assim, que haveria aumento da energia espiritual, aumento aparente do caos, né? Então, eventos negativos. Então, a gente pode entender como eventos negativos, né? O caos, tanto o aumento excessivo das catástrofes ambientais que estão ocorrendo, quanto também da ação humana. Não só a ação humana com relação às catástrofes, mas com todo esse trabalho em incitar, em aumentar o medo nas pessoas. Ele fala, durante essa transformação do planeta, né, uma força interior aparece em nós, porque estamos recebendo vibrações divinas continuamente. Olha que forte isso, né? Então, ele fala também, não manter a atenção naquilo que está dando errado. Então, seja tanto no mundo quanto pessoal. O que é isso? Por que não manter? Aí você fala, eu vou ser alienada, então eu não vou ver as coisas que estão acontecendo no mundo. Não significa não ver, significa não manter a atenção. Então, se você trabalha a sua energia, você trabalha a favor do aumento vibracional. Lembra do Kai Byron lá, da lei da polaridade hermética, né? Então, a polaridade negativa, polaridade positiva. Se está pendendo para negativa, o que você tem que fazer? Você tem que atuar na positiva. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer trabalhos de vibração positiva. Não é lamentar, não é ficar com medo, é atuar no bem, é trabalhar para a força do bem, porque nós estamos recebendo essa força divina continuamente, como o autor diz aqui. Então, trabalhar, atuar para o bem. Então, pode participar de grupos, pode fazer pessoalmente, vibrações, mas lembrar de manter sempre o positivo, não ficar falando no negativo, que não haja isso, que não haja aquilo, não, muito pelo contrário, que aumente, que aumente a positividade, tudo sempre no positivo, tá? Outra coisa que ele fala aqui, nos colocarmos em harmonia com o coração da Terra. Por que isso? Né? Porque Terra mesmo, a mãe do planeta, ele fala, a mãe Terra. Por que isso? Porque isso limpa a nossa energia e eleva a nossa frequência vibracional. Não ceder à tentação do abandono.
Ai, tá tudo uma porcaria mesmo, não adianta, quanto mais a gente faz, as pessoas não veem, as pessoas não isso, as pessoas não aquilo, não é assim? Não adianta nada, tal, né? Não, muito pelo contrário, ele fala assim, o que ele cita aqui, né? Por exemplo, descambar para vícios, ceder mesmo às doenças físicas, então ansiedade, depressão, por conta de todas essas questões que acontecem. Não, trabalhar a sua energia. Quando você trabalha a sua energia, né, quando ele cita que aumento da frequência vibracional, em contato com a natureza, em contato com o planeta, você está atuando no seu próprio campo energético e no seu, obviamente, no seu corpo físico, né? Por que aquela reunião que eu falei lá da minha visão foi dentro da natureza, né? Num espaço, num bosque. Então aí ele deixa também claro, as pessoas descambam para essas coisas para achar qualquer coisa para escapar da realidade, né? Por isso que tem que trabalhar as energias. E aí, para finalizar, a chave para simplificar esses efeitos é ser um canal para as energias mais elevadas. Isso aumenta a sensibilidade e a capacidade, olha que importante, das nossas glândulas, nervos e corpos sutis. Para receber e dirigir as energias que estamos recebendo sem causar danos em nós mesmos, seja danos físicos ou danos psíquicos. Toda aquela questão das energias da transição planetária, que a gente fala muito, né, que causa dores físicas no nosso corpo, que causa insônia, que causa monte de sensações, a questão é trabalhar a nossa energia, porque isso aumenta, né, o contato com a terra, com a natureza, com os pontos energéticos da natureza. Por quê? Porque isso aumenta a nossa capacidade de dirigir corretamente essas energias das nossas glândulas, dos nossos nervos, no nosso corpo físico. Lembra que eu falei nos vídeos anteriores, até sobre a autocura, que os nossos chakras vão recebendo essas energias? Então, seja sobre a autocura, seja sobre a malha planetária, né, os pontos energéticos, tudo é captado através dos nossos chakras principais. Então, quando a gente trabalha essa energia, eles conseguem distribuir de forma mais harmônica e a gente não tem tantos efeitos colaterais, vamos chamar assim, né? Aí esse autor dos textos, né, esse autor anônimo aí do texto, ele fala uma coisa que eu achei essencial, porque eu concordo plenamente com ele, porque assim, tem muita gente que vem dourando a pílula, né, achando que tudo tem que ser devagarzinho, tudo tem que ser na base do beabá. E eu recebo às vezes algumas críticas porque eu trago conteúdo mais denso. E, não, as pessoas não estão preparadas para isso. Como assim não estão preparadas? Vocês não estão preparados para isso? Então vamos destrinchar aqui o que esse autor fala para vocês entenderem. O que ele fala é o seguinte: não temos mais tempo para nos dar ao luxo de um desenvolvimento por etapas definidas, vagaroso e gradual de assimilações. Aqueles que se encontram no sentido da mudança serão levados a níveis superiores e terão suas capacidades amplificadas ou ampliadas. Quer dizer, a gente não está mais nesse estágio. Quantas vezes vocês já ouviram que a Terra é como uma escola? Que aqui o nosso desenvolvimento é como quando a gente está na escola, que a gente vai passando de ano, né? Primeira série, segunda série. Quem aqui ainda está na primeira série, no prezinho? A gente não está, a gente já está lá num nível maior. A gente já passou muita coisa aqui, a gente já estudou muita coisa, então a gente não precisa mais do beabá, e como ele diz, a gente não tem mais
tempo para esse desenvolvimento lento e gradual. A gente já está no ápice. A gente não pode se dar esse luxo porque o tempo urge. Então a mensagem que eu recebi lá atrás, a mensagem que está nesse texto, a mensagem que esse autor traz, o tempo urge. A gente não tem mais tempo para essas etapas devagarzinha, né? Para esse, vamos aprender isso primeiro para depois seguir para não. E ele é claro, ele fala, se você tem vontade real de mudar, você vai ser levado, você é impulsionado a níveis superiores e a sua capacidade vai ser ampliada. Que capacidade? De tudo, a capacidade de entender, a capacidade de assimilar, a capacidade de auxiliar, tudo. A sua capacidade vai ser ampliada se você tiver realmente no sentido da mudança interior, né? Do crescimento interior. E aí ele fala novamente, né, sobre abandonar os vícios, ele fala sobre descansar de verdade, e ele fala um negócio que também é muito interessante, porque também toca um ponto que eu já... uma tecla que a espiritualidade bate comigo muitas vezes, que é manter um espírito alegre, ele fala, né? Manter um espírito alegre e leve. Eu já tive essa orientação através de mensagem de mentor, né, dentro também ainda da casa espírita. Eu já tive sonhos em que a mensagem que eu entendia, que coisas aconteciam ali, com sombras, com coisas bem pesadas que causavam medo, e a forma que eu entendi de dissipar aquilo era ter bom humor, dar risada mesmo, ter bom humor, ser alegre, né? O autor fala isso aqui e a espiritualidade toca isso em mim várias vezes, bate nessa tecla e eu trago isso aqui continuamente, né? Então, quando eu li isso daí, uma coisa que veio muito forte na minha mente foi parafrasear a Ana Maria. Como? Acorda, menina! Não tem essa de ir pelas beiradinhas, não tem essa, é mergulhar de cabeça. Por isso que aqui eu vou direto no barranco, ó, segura no cipó e sobe. Vamos lá, vamos elevar essa vibração, vamos elevar suas capacidades, vamos mudar realmente. Não é mais assim, que a gente não tem mais tempo para isso, gente. Ficar naquele beabazinho lá, não. Eu já tenho vídeo antigo aqui no canal que eu falo que a transição está acontecendo há pelo menos 200 anos. E quando fala que não tem mais tempo, não é para dizer que vai acontecer uma catástrofe, o mundo vai acabar. Não é isso, tá? Isso daí é coisa de gente que quer like só ali, que quer a sua atenção ali, quer o seu clique, tá? Não, mas é porque a gente tem que evoluir, porque senão a gente não acompanha a evolução do planeta. Isso é figurinha carimbada nos vídeos de quem é sério, de quem fala realmente sobre a evolução, de quem está interessado realmente em evoluir e ajudar as pessoas a evoluírem. Outro ponto interessante, né, que é abordado no livro, é falar sobre as nossas crises pessoais, né, os nossos problemas e tal. Por quê? O autor fala aí das questões de abandonar, de usar qualquer artifício para abandonar a realidade. Então, quando você se vê dentro desse meio aqui, os caras estão falando em coisas absurdas que podem vir a acontecer, não sei o quê, qual que é? É luta ou fuga, né? Ativa aquele nosso ponto ali na nossa amígdala, da nossa mente, que é luta ou fuga, né? Aquele ancestral ali, desde a época das cavernas. Então, ou você luta ou você foge da realidade de qualquer forma. Mas aí você fala o seguinte, não, então eu vou vibrar pelo planeta, eu vou vibrar por mim mesmo e tal. Só que as suas crises, os nossos problemas continuam acontecendo, né? E o que isso significa? São alertas de que a gente está demorando, que a gente está andando muito devagar com a nossa conexão. Mas aí
eu trago uma parte, eu faço uma parte nisso, né? Que vocês podem dizer que vocês mesmos ou que vocês conhecem pessoas que têm conexão com a espiritualidade, mas que a vida continua ruim, continua tendo problemas de várias formas. Então vamos lá, vamos abordar aqui essa questão mais especificamente. Por quê? Porque no texto não fala, quando você está disposto a mudar, a espiritualidade vai te impulsionar para níveis mais altos? Então, se isso não está acontecendo, e se você está tendo problemas, e se esses problemas são sinais de que a sua conexão não está tão boa, que você está indo muito devagar, mesmo você fazendo vibrações, orações e tal. Então vamos pegar aqui alguns pontinhos. Como é que é essa conexão? Essa conexão, ela é real? Ou ela só acontece quando você sente que o barco está balançando e você está com medo de afundar? Se não, se é real, como que ela está sendo feita? É por petições repetidas, como você aprendeu a vida toda? Outra questão é como a gente já falou sobre os seus sentimentos. Você sente muita culpa? Você sente que não merece algumas coisas? O quanto você decreta na sua vida desde o momento que você acorda? Como assim decretar? Quando você acorda, aquele pensamento, que porcaria, mais um dia, desde que o celular desperta ali. Ou então, que porcaria de trabalho, né? Que porcaria de emprego, que porcaria de vida, que porcaria de tudo, né? De todas as formas. Isso é decreto, gente, é decreto para a nossa própria vida. Quem estuda espiritualidade mesmo, de verdade, sabe que nada acontece por acaso. E quando a gente começa a entender isso e a agir de forma a aprender com os erros e com as dificuldades, isso já é um impulsionamento, isso já é um grande avanço. Por quê? Porque você está trabalhando para a sua própria evolução, então você está sendo impulsionado. Calma, que a coisa melhora, né? Isso é a base de toda a filosofia espiritual, em todas as filosofias espirituais e até da psicologia positiva. Não é o que a vida traz para você, mas é o que você faz com aquilo que te acontece. E aí entra situações kármicas, reencarnacionistas, esse monte de coisa que faz parte da nossa existência, que vai ajudar a nossa evolução. Então, por isso que eu falei lá no começo, o quanto você sente culpa, o quanto você não se acha merecedor, tudo isso impulsiona ou trava a sua evolução. E quando você está disposto a mudar, a evoluir, você é impulsionado pela espiritualidade a níveis maiores e tudo é amplificado. Você começa a ter estágios de entendimento. Por que eu disse para vocês que eu estou relendo esse livro? Então, e só agora eu me toquei para esse ponto ali com relação àquilo que eu vi na minha visão e ao que eu faço hoje em dia. Porque antigamente, né, na primeira vez provavelmente que eu li esse livro, eu ainda não estava totalmente ligada, eu não estava impulsionando, né? Eu não estava recebendo essa impulsão da espiritualidade para que eu atingisse um nível maior de entendimento, de compreensão e de discernimento de todas as coisas e pudesse trabalhar isso em mim mesmo e em prol também do planeta, das pessoas, como tudo que foi dito aqui no texto, em tudo que eu trouxe aqui até agora. É aquela história, não é o que a vida traz para a gente, mas o que a gente faz a partir de quê? Do entendimento dos erros, de todas as coisas que acontecem, né? E quando a gente entende, quanto mais a gente vai trabalhando isso, mais a gente vai evoluindo e mais a gente vai conseguindo entender melhor e atuar melhor dentro também dessas questões pessoais que pautam a vida da gente, dos nossos problemas pessoais. Então, gente, nos próximos vídeos
a gente vai trabalhando a forma e as técnicas mais ideais, vamos dizer assim, né, de estabelecer um contato com a espiritualidade e até com o nosso próprio eu superior. Mas sim, eu vou continuar com a série sobre a malha planetária. Vou continuar por 2 motivos. Primeiro, se vocês prestarem atenção, os textos que eu já trouxe até agora dessa série, vocês vão ver que existe lá meios para a gente aumentar a nossa frequência, aumentar a nossa conexão com a Terra, aumentar a nossa conexão com a nossa essência e a conexão com seres de luz. E tudo isso é a base dessas mensagens que eu li hoje nesse livro, né, desse texto anônimo, do que a própria autora do livro fala. Por que eu estou falando isso, gente? Porque eu mesma estava me questionando se valia a pena continuar com essa série aqui no canal, porque ela não está com bom desenvolvimento, né, dentro do canal de visualizações e tal. Então eu parei para pensar, será que isso realmente está no momento certo de trazer? E aí o que acontece? Eu me deparo com esse texto, eu me deparo com tudo isso que não temos mais tempo de ir ali nas beiradinhas. É força no braço mesmo para subir o barranco. O segundo motivo, né, que é exatamente, como eu disse, o que fala nesse texto. Ela é um nível alto, essa série é um nível hard mesmo, é um nível alto, não é mais o beabá. Não é mais indo pelas beiradinhas, porque vocês já passaram desse estágio do beabá. A gente aqui já passou desse estágio do beabá. Então é isso mesmo. É aí que a gente tem que acompanhar. Não é informação aleatória, falar de malha planetária e falar de linhas leis. Isso é cósmico. Os raios da espiritualidade são cósmicos. Eles atuam através desses meios e a gente se conecta através desses meios. Então, se eu não posso ir até lá em Glastonbury, se eu não posso ir em catedrais lá nas abadias ou no Stonehenge, eu vou trazer essa força para mim. Como as coisas que eu já deixei ali, o contato que o autor falou aqui nesse livro. Ter contato com a Mãe Terra, fazer os rituais, os pequenos rituais, para trazer essa força até a gente. Para quê? Para aumentar a nossa conexão com esses seres, para a gente impulsionar o nosso nível, para ir no nível mais alto, como ele fala aqui, para receber toda essa conexão, todo esse impulso que está chegando alto mesmo no planeta, e para que a gente consiga também entender a nossa própria vida, as nossas próprias questões, nossos próprios problemas e agir de forma a que eles sejam mais amenizados, porque sim, eles são amenizados quando a gente atinge um nível mais alto. É nesse ponto que a gente está seguindo. Então é isso. Eu vou finalizando agora aqui esse vídeo e espero vocês no próximo vídeo, que eu vou trazer uma outra etapa aí, uma outra série, um outro vídeo da série sobre a malha planetária. Então, eu não fiz vídeo nessa terça-feira, então eu vou ver, porque eu estou com muitos projetos paralelos. Então, talvez eu continue, se eu conseguir, eu continuo, né, com os vídeos de terça e quinta. Então, na terça-feira eu trago os vídeos como esse aqui de hoje, que eu estou trazendo já em 2 terças-feiras, e na quinta a série da malha planetária. Ou se eu decidir que eu vou ficar só com vídeos na quinta-feira, eu vou alternar. Cada semana um assunto, tá? Então fica combinado por aí. Mas fiquem de olho, tá? Por isso que é importante o quê? É importante se inscrever no canal, é importante ativar as notificações ali, todas as notificações, para que você não perca nenhum desses vídeos, tá? Porque você quer continuar no beabá? Ou você quer ir lá para cima, impulsionado pela própria espiritualidade?
Eu já sei aonde, em que nível você está. Se você está aqui comigo, eu sei qual é o seu nível. Então é isso, eu te espero no próximo vídeo. Um beijo a todos, até lá, tchau.